Você quer investir em imóveis, mas não tem dinheiro para comprar um? Existe uma alternativa mais acessível e prática, que são os fundos imobiliários. Dá para investir com pouco e receber aluguéis mensais e também vender quando você quiser. Nesse vídeo, eu vou te explicar tudo sobre os fundos imobiliários de uma forma simples e direta. Então fica até o final que tem dicas muito valiosas para quem quer começar com segurança. Os fundos imobiliários reúnem o dinheiro de vários investidores para aplicar em imóveis físicos. Você compra as cotas desses fundos, como se fosse ali um pedaço desse fundo. As cotas, elas são negociadas na bolsa de valores, como se fosse uma ação. Então, sempre que você quer adquirir o fundo, você vai adquirir algumas cotas de acordo com o valor que você está investindo. Com esse investimento, você recebe parte dos lucros desse fundo, mas você não é o dono direto desses imóveis. Os fundos investem em uma variedade de ativos: shopping centers, prédios, galpões, e também pode investir em títulos imobiliários, títulos que a gente chama de títulos em papel, diferente dos imóveis físicos. E como funciona investir, então, nos fundos imobiliários? As cotas são compradas e vendidas na Bolsa de Valores, na B3 e sempre via uma corretora. Você precisa transferir os seus recursos para uma corretora, aí dentro da corretora você vai escolher o fundo de investimento imobiliário que você vai colocar o seu dinheiro e vai comprar as cotas de acordo com o valor que você tem disponível. Tudo isso é feito online, via o home broker da corretora, com poucos cliques. E aí não tem burocracia, você não precisa ir no cartório para fazer o registro do seu imóvel, não precisa visitar. Realmente é bem simples fazer esse tipo de investimento. Falando das vantagens dos fundos de investimento imobiliários, a principal é o lucro com a valorização das cotas. O objetivo dos fundos é colocar o dinheiro arrecadado dos seus diversos investidores, dos seus cotistas, aplicando esses recursos nos imóveis. E é esperado que esses imóveis se valorizem no tempo. Ou, por exemplo, num shopping, ele recebe o aluguel de todos aqueles que locaram as suas unidades. E aí, todo esse dinheiro arrecadado, esse lucro, ele é repassado para os cotistas, para os investidores. Veja que interessante. E aí, também funciona como um tipo de aluguel, porque todo mês você vai receber rendimentos mensais daquele fundo de investimento. Bem interessante. O investimento, então, ele é acessível, porque você pode investir começando com um valor pequeno, relativamente pequeno, e ele é totalmente digital, porque da sua casa você pode acessar o home broker da corretora e fazer o seu investimento e acompanhar a evolução desse fundo que você investiu. Também um ponto positivo é a alta liquidez do fundo versus os imóveis. Os imóveis, muitas vezes, eles não têm a liquidez que você quer. Você quer vender o seu imóvel em um determinado momento e aí, como não tem comprador, você precisa baixar o preço para encontrar alguém que aceite comprar naquele preço. Aqui, nos fundos, se você escolher um fundo que tem uma certa liquidez, tem muita gente comprando, muita gente vendendo, vai ser fácil você vender as cotas quando você quiser. Quando você quiser terminar ali o seu investimento, você vende suas cotas pela própria corretora que você comprou e vai receber seu dinheiro de volta. Claro, é esperado que tenha uma valorização da data que você entrou e a data que você saiu. Mas, claro, os fundos de investimento imobiliários também têm os seus riscos. Vamos comentar aqui sobre alguns. Primeiro, como ele investe em imóveis físicos, esses imóveis podem se desvalorizar ali na vida real, no mercado. Se isso acontece,
o valor do ativo que está investido ali pelo fundo, que é o imóvel, vai desvalorizar também. A sua cota vai valer menos. Claro que isso não é esperado, mas pode acontecer. Ou então, os imóveis podem ficar vagos. Pensa nos shoppings novamente. Ele precisa ter alocação para receber os aluguéis e repassar como lucro no fundo. Mas, se o shopping tem uma vacância muito grande, muitas vagas, isso vai fazer com que entre menos dinheiro e menos repasse para os investidores. Outro risco é o risco de atraso em obras. Tem alguns desses imóveis que eles estão em andamento, estão em obras, e é esperado que essa obra termine para o ativo começar a gerar os seus retornos. Se a obra atrasar, esse retorno vai demorar também. Também existe a inadimplência dos locatários. De novo, exemplo do shopping. Se o locatário não paga, acontece ali uma inadimplência, de novo o dinheiro não entra ali no fundo para repassar para os investidores. Existe também o risco de liquidez? Existe. Como eu falei, é bem diferente dos imóveis, mas dependendo do fundo, quando tiver poucos investidores, pouca gente que está comprando e está vendendo ali no dia a dia, você pode ter uma demora para vender suas cotas no momento que você quer. Então a questão da liquidez deve ser verificada a cada fundo. E é super importante também diversificar o seu investimento em alguns fundos, porque se você colocar todo o seu dinheiro em um fundo, se esse um fundo não performar bem, você pode ter um resultado não muito legal para os seus rendimentos. Então é fundamental você estudar os fundos existentes para que eles sejam boas opções de investimento para você. Tributação. Quando a gente fala de tributação, tem uma grande vantagem também, que é o rendimento mensal que você recebe dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Existem algumas condições específicas, mas o principal é isso. O rendimento mensal é isento do imposto de renda. Mas, se você tiver lucro entre a compra e a venda da sua cota, aí sim vai incidir o imposto de renda de 20%. Vamos pensar um exemplo aqui. Você compra a cota de um fundo por R$100. Depois de 6 meses, você vende por R$150. Veja, valorizou de 100 para 150. Essa variação de 50, que foi o seu ganho, foi um rendimento que você teve devido à valorização, vai ser tributado a 20% de imposto de renda. Mas aquele aluguel, aquele rendimento que você recebeu todo mês, durante os 6 meses, esse é isento de imposto de renda. Então essa é a principal diferença quando a gente fala de tributação. Os fundos também cobram taxas, como os demais fundos. Taxa de administração e, em alguns casos, taxa de performance. A taxa de administração é bem comum para a maioria dos fundos, mas alguns que buscam uma performance melhor que os indicadores, que os benchmarks de mercado também cobram uma taxa de performance. Então, muita atenção com a taxa que vai ser cobrada de você quando você fizer o ingresso. E claro, sempre que a gente fala em fundos, tem aquela recomendação básica de sempre ler o regulamento do fundo, ler o prospecto antes de você investir. Lá você vai encontrar as principais informações que você precisa para entender todos os itens que eu estou colocando aqui. Outro ponto importante, ali mais focado na prática, sempre comparar o yield. O yield é o rendimento mensal que a sua cota vai gerar. Lembrando, você tem um dinheiro disponível, compra uma quantidade de cotas, essa cota tem um valor e você vai receber todos os meses o seu rendimento. Esse rendimento nós chamamos de yield. Importante comparar entre os fundos como está historicamente esse rendimento. Verificar também quais são os imóveis da carteira. Ele é mais concentrado em imóveis físicos ou em títulos imobiliários, que aí não são os imóveis físicos, a gente chama, são os papéis, que são os títulos. Quem faz a gestão do fundo, quem está por trás do fundo, é um grande banco, uma grande corretora, entender quem que faz essa gestão. E o histórico de pagamentos desse rendimento. Historicamente, o fundo está conseguindo repassar os rendimentos? E um outro indicador é a vacância dos imóveis. Esses imóveis que são os ativos do fundo. Qual que é o percentual de vacância?
vem aumentando a vacância, vem diminuindo, que daí seria uma questão positiva. E também utilizar as plataformas de investimento confiáveis, de corretoras confiáveis, para você ter toda a segurança durante a sua aplicação. Como dicas finais, a ideia é, se você está começando, inicie ali com pouco dinheiro e aos poucos vai conhecendo o mercado. Conforme você vai identificando que aquele fundo vem dando resultado, vai colocando mais recursos. Novamente, lembre-se da diversificação. Não coloque todo o seu dinheiro em apenas um fundo. Com isso você mitiga o risco de concentração. E também pensar no longo prazo. A ideia dos fundos de investimento, como a gente está falando de imóveis, é que eles vão gerar para você uma renda passiva ao longo do tempo. E para isso eles são ótimos. Às vezes uma movimentação mais brusca da taxa de juros na economia pode impactar os fundos, mas no longo prazo ele pode ser bem interessante. Então, entender o fundo antes de investir é a informação ideal ali, a recomendação ideal para você ter mais proteção no seu investimento. Curtiu o conteúdo? Então, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal da Elite Bancária e compartilhe esse vídeo com alguém que quer investir em imóveis, nos fundos imobiliários. E também comenta aqui embaixo se você já investe em fundos imobiliários ou ainda pretende começar.